Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. A nossa reflexão hoje, ela está em Daniel, capítulo 10, o versículo é o versículo 12, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte nesse dia. Aí disse ele, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Aleluia. Daniel, no início do capítulo 10, ele vai nos relatar que ele teve uma visão, mas ele não conseguiu entender. E por ele não ter conseguido entender, ele foi buscar o Senhor durante 3 semanas. Ele foi, podemos dizer assim, meus irmãos, Daniel foi buscar o Senhor durante 3 semanas, ou seja, ele se humilhou na presença do Senhor. Ele jejuou. Ele disse que não bebeu vinho, não comeu carne, e foi buscar o Senhor por resposta. E depois desse período, Daniel vai relatar que no dia 24 do primeiro mês do ano, ele estava à beira do rio Tigre quando teve uma visão. E ele disse que essa visão era de um anjo. E esse anjo estava vestido de linho, tinha um cinto de ouro puro, seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido e sua voz soava como o barulho de uma grande multidão. Ele foi o único que viu essa visão, que teve. Mas seus amigos não viram nada, mas eles ficaram espantados e fugiram. Daniel disse que ficou sozinho. E ao ver isso, ele caiu com o rosto em terra, ele se prostrou em terra, de tão poderosa que era essa visão, de tão poderoso que era essa presença. E quando o Senhor nos dá uma missão, ou quando o Senhor nos fala conosco que nós não conseguimos entender, nós precisamos de buscar o Senhor. Nós precisamos de clamar, nós precisamos de se humilhar ao Senhor por resposta. Agora isso pode ser a palavra, pode ser alguma coisa que está acontecendo na nossa vida que nós precisamos entender e não estamos conseguindo, nós precisamos buscar ao Senhor por resposta. E essa resposta é através de oração. E para isso é necessário que nós venhamos a nos humilhar na presença do Senhor, nós venhamos a buscar Ele com todo o nosso ser, de forma espiritual. Nós venhamos a ter aquela ânsia de buscá-lo profundamente. Agora isso pode ser um jejum de um dia, pode ser uma semana, pode ser 3, pode ser um mês. Tudo depende do tempo que o Espírito Santo vai colocar no seu coração e o tempo de resposta que Deus vai levar para Deus nos responder. Nós não precisamos ficar apavorados, não precisamos ficar com medo, porque o Senhor vai nos responder, mas no tempo dele. Mas antes dele responder, vai ser preciso primeiro nós sermos tratados de alguma coisa. Nós precisamos de nos humilhar para poder voltar ao Senhor, porque muitas vezes algo nos afastou dele. E nós vemos aqui que essa presença poderosa fez com que Daniel caísse em terra. Mas aí ele ficou o quê? Ele disse que ficou com medo. Mas o anjo disse assim, não tema, Daniel. Deus o ama muito e mandou falar com você. E o que chama mais atenção a todos nós aqui é que ele diz que não fique com medo, Daniel, no versículo 12. O anjo diz o seguinte, não fique com medo não, Daniel. Porque o Senhor ouviu sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Desde a primeira vez que você abriu sua boca, Deus já te ouviu. Mas aí por que demorou? Por que precisou demorar tanto tempo? 3 semanas, Daniel precisou se humilhar. Porque era preciso de ser tratado. Porque era necessário que houvesse essa demora. Porque Deus nos responde na forma que Ele quer e na hora que Ele quer, não é na hora que nós queremos. Muitas vezes eu e você precisamos de tantas respostas para tantas coisas. E nós muitas vezes não buscamos o Senhor, nós buscamos as pessoas. Nós fazemos de forma errada, mas aqui nos mostra que nós devemos confiar no Senhor, nós devemos nos humilhar e nos entregar a Ele, porque Ele vai nos responder. E ele diz aqui, eu vim em resposta à sua oração. O Senhor me mandou te responder de forma tão poderosa, que a descrição do anjo é algo tremendo. Quando Daniel descreve o anjo, foi tremendo o que ele viu. E o nosso Deus, ele é assim. Ele é poderoso, ele age.
Então, nesse momento, talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo na sua vida, você está buscando respostas, e a forma de você obter essas respostas é através da oração ao Senhor. Agora, isso pode demorar um bom tempo. Agora, isso também pode ser rápido. Mas aqui, nesse dia, o Senhor nos dá a lição que para buscar resposta é preciso de nos humilharmos na presença do Senhor. E essa resposta vem através da oração. Nós precisamos confiar, nós precisamos continuar na presença do Senhor. Porque muitas vezes algumas coisas que acontecem nós não conseguimos entender, e muitas vezes não é para entendermos mesmo, mas é para que nós venhamos a orar e sermos fortalecidos por Deus, porque Ele nos ouve. Essa mensagem, essa reflexão nos quer dizer hoje que o Senhor nos ouve desde a primeira vez que nós decidimos clamar a Ele por resposta. Então continue clamando, continue orando e confiando que Deus está te ouvindo. Muitas vezes eu e você não vemos acontecer nada, mas Deus já ouviu a nossa oração, nós podemos confiar e Ele trará a resposta no tempo dEle. Nós precisamos se manter perseverantes na presença do Senhor, orando, clamando, buscando e esperando o tempo dEle, porque Ele já nos ouviu, aleluia. Então continue orando e confiando. Que o Senhor te abençoe e que você tenha um excelente dia na presença do Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, hoje e sempre. Amém.